Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer a vossa participação neste webinar sobre benefícios fiscais na atividade silvícola. Esta é uma matéria que nós rotulamos na CAP muito importante, por isso ela fez parte do Acordo de Concertação Social que assinámos e que continha especificamente o prolongamento de benefícios fiscais na área da floresta, o artigo 59D e G relativo à questão dos estatutos de benefícios fiscais. Esta sessão de hoje vai incidir sobre benefícios em IRS, IRC, IMI, IMT, Imposto de Selo de Jovens Agricultores, portanto ela tem um conjunto de informação, mais de 50 páginas, que dão apoio a tudo isto que vai ser aqui a apresentação e que foi feito aqui pela doutora Cristina Pena e que será depois distribuído aos participantes deste webinar. No entanto, aquilo que nos move também para fazer esta sessão é que a adesão dos silvicultores a estas medidas é muito importante. Ela não foi significativa no passado, possivelmente que as pessoas não tinham conhecimento dela, por isso nós estamos aqui para que no próximo ano não seja preciso voltar a colocar isto num acordo de concertação, porque a medida é de tal maneira abrangente que o Governo tem interesse em colocá-la. Nós estaremos atentos para que haja uma maior participação dos silvicultores nestas ações de benefícios fiscais e, se isso não acontecer, no acordo do próximo ano, ou quando tivermos a oportunidade, voltaremos a colocar estas medidas, porque achamos que elas são determinantes para o incentivo das pessoas em matéria florestal. Espero que a sessão hoje seja do vosso agrado. Terão esse apoio depois para poderem consultar tudo isto que aqui se vai apresentar hoje em 50 páginas que vos serão distribuídas. Passo agora a palavra à doutora Cristina Pena, que é quem vai fazer a apresentação. Obrigada, boa tarde a todos, muito bem-vindos. Vamos então dar início à apresentação, que é a questão prática. Muito bem, penso que já, digamos, a apresentação está já todos estão a visualizar. Vamos então dar início, portanto, à sessão técnica. Aqui, em termos de enquadramento, como já foi referido pelo engenheiro Luís Mira, no fundo, o modo que nos chama aqui, portanto, esta medida, a medida 38 do reforço do acordo de médio prazo de melhoria de rendimentos dos salários da competitividade, que, no fundo, define a prorrogação por mais um ano até 31, vigência até 31 de dezembro de 24 dos benefícios para a atividade civícola que estão previstos nos artigos 59D e 59G do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Portanto, em termos de enquadramento, neste caso, do artigo, portanto, 59D do Estatuto dos Benefícios Fiscais, portanto, no fundo, este artigo foi aditado ao Estatuto dos Benefícios Fiscais pela lei da fiscalidade verde, no âmbito da reforma da fiscalidade verde, a lei número 82D de 2014. Este benefício, portanto, entrou em vigor no ano seguinte, portanto, em 2015. A vigência inicialmente prevista, se não acontecesse nada no âmbito do acordo, seria, portanto, até 31 de dezembro de 2023 e, atendendo ao acordo existente, a vigência do artigo 59D vai até 31 de dezembro de 2024 e que está previsto, portanto, esta disposição está prevista no artigo 319 da Lei do Orçamento de Estado, que prevê, portanto, no fundo, a sua prorrogação até 31 de dezembro de 24, tendo em vista a revisão
no quadro da avaliação dos benefícios fiscais a realizar durante este ano, 2024. E aqui, ainda no âmbito da Lei do Orçamento de Estado, portanto, ao próprio artigo 59D, foi editado, portanto, portanto, um número 16, ao artigo, que, portanto, com a introdução do benefício em relação aos prémios à primeira instalação dos jovens agricultores. Portanto, com a aplicação, se for no âmbito do regime simplificado em IRS, de um coeficiente de 0,1, enquanto que o coeficiente atual normal seria 0,3 e, tanto no caso da contabilidade organizada, também a nível do IRS, esta tipologia de rendimentos pode ser considerada em apenas 50%. Relembro que, no fundo, este benefício, portanto, esta introdução, aplica-se unicamente, portanto, ao ano 2024, tanto com factos declarativos no ano de 2025. Embora, pronto, toda a parte restante do teor que estamos aqui a falar aplica-se, portanto, a 2023, ou seja, o 2023 é relevante porque ainda não entramos no período da entrega das obrigações declarativas. A nível de IRS, período de 1 de abril a 30 de junho, portanto é o prazo para a entrega da declaração do IRS, para os sujeitos passivos de IRS. A nível do IRC, apesar do prazo ser até final de maio, atendendo que não foi, portanto, a possibilidade de submissão não foi disponibilizada a tempo, com o prazo dos 120 dias até ao final do prazo, foi prolongado o prazo até ao dia 15 de julho de 2024 para a submissão da declaração de IRC em relação a 23. Isto para dizer que estes benefícios poderão, digamos, ainda ser incorporados em 2023, porque muitas situações são extra, digamos, apuramento dos próprios resultados. Em relação ao outro benefício, o artigo 59-dia do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a sua vigência, portanto, iniciou-se em janeiro de 2018, iria até dezembro de 2023, e também com esta portanto, alta possibilidade do acordo, prevista do acordo, a sua vigência prolonga-se até ao final de 2024. Portanto, trata-se de benefícios fiscais para as entidades de gestão florestal e unidades de gestão florestal. Portanto, entidades estas com regime jurídico de reconhecimento previsto no Decreto-Lei número 66 de 2017, de 12 de junho, e que foi alterado pela Lei 111 de 11 de dezembro de 2017. Portanto, para termos um enquadramento, estamos a falar atualmente, portanto, existem 40 entidades reconhecidas pelo CNF, portanto, em termos com esta, portanto, situação e que podem usufruir deste benefício. Portanto, isto aqui, em termos de enquadramento, como já disse, portanto, o regime jurídico e reconhecimento destas entidades está prevista na Lei 111, de 19 de dezembro de 2017. Existe, portanto, nesta lei, o número 3 do artigo 9 define que beneficiam, tanto que estas entidades beneficiam de um regime específico no âmbito do Estatuto dos Benefícios Fiscais e de reduções elementares no âmbito do Regulamento Elementar de Registros e Notariados. E que, no fundo, estes benefícios vieram a ser concretizados pela Lei nº 110, de 15 de dezembro de 2017, lei esta que altera também o artigo 59-D, portanto, alargando a tipologia de despesas que se pode majorar para efeitos portanto, em termos de gastos, que iremos falar à frente,
e no fundo esta lei edita este artigo, o 59G, para as entidades de gestão florestal e unidades de gestão florestal e, portanto, implementa isenções, portanto, no âmbito do regulamento implementar de registros e notariados para este tipo de entidades. Isto aqui só para, em flash, atendendo que, portanto, esta aplicação do 59G é bastante residual e, portanto, e trata-se de entidades que, grosso modo, já estarão informadas dos benefícios e, sobretudo, também o site do ICNF, portanto, faz a publicitação de forma macro em relação a isso, o que não acontece em relação depois ao outro artigo, ao 59D, portanto aqui só em termos de flash está prevista a isenção de IRC aos rendimentos obtidos no âmbito da gestão de recursos florestais por entidades de gestão florestal, está previsto, portanto, em relação aos rendimentos obtidos pelas entidades de gestão florestal, pagos ou colocados à disposição dos respectivos titulares, tanto que são sujeitos a uma retenção da fonte de IRS ou IRC à taxa de 10%, salvo algumas situações pontuais, e no âmbito das aquisições onerosas de prédios rústicos destinados à exploração florestal pelas entidades de gestão florestal reconhecidas aos seus associados que afetem no prazo de 6 meses a despredes à gestão dessa entidade de gestão florestal e desde que os mesmos não sejam alienados por um período de 2 anos, está prevista a isenção do imposto de selo e a isenção do IMT quando os municípios assim o deliberarem. Portanto, em relação ao regulamento implementado dos exercícios notariados, portanto, no campo das isenções previstas no artigo 28, portanto, o diploma definiu que os emolumentos devidos pela realização de atos de registro de factos relativos a prédio rústico ou misto a disponibilizar ou disponibilizados na Bolsa de Terras ou no Banco de Terras e relacionados com a finalidade dessa disponibilização são reduzidos em 75% e também que os emolumentos devidos pela realização de atos de registro de factos relativos a prédios rústicos destinados à exploração florestal adquiridos por entidades de gestão florestal reconhecidas ou por associados destas que afetem no prazo de 6 meses a despesas à gestão dessa entidade de gestão florestal são reduzidos em 75%. Portanto, esta redução é aplicável também às unidades de gestão florestal reconhecidas ou por associados destas, desde que seja promovida a afetação dos prédios rústicos à gestão dessas unidades de gestão florestal. Portanto, isto foi só, digamos, um flash em relação, digamos, ao 59G. Passamos então agora, portanto, ao âmbito do 59D, dos Estatutos de Benefícios Fiscais, que realmente tem benefícios bastante alargados e que, embora alguns sejam específicos, há outros que podem ser aplicáveis a todos os seus passivos que desenvolvam uma atividade cívica. Portanto, aqui, digamos, temos a métrica, no fundo, as áreas, portanto, há benefício a nível da taxa do IRS, para os seus passivos de IRS, com regime simplificado ou contabilidade organizada, portanto, aplica-se às duas vertentes, benefício a nível do IMT, imposto de selo, benefício a nível do IMI e benefício a nível da majoração de gastos, tanto a nível em IRC como IRS, tanto para a contabilidade organizada como para o regime simplificado e, digamos, este benefício adicional introduzido pela Lei do Orçamento de Estado de 24 em relação ao prémio dos jovens agricultores. Passamos então, digamos, aos benefícios a nível da taxa do IRS, estão previstos no número 1 do artigo 59D do Estatuto dos Benefícios Fiscais. E, no fundo, em termos, portanto, o âmbito é este, portanto, a nível do regime simplificado e abrangendo também um ato isolado para efeitos da determinação da taxa de IRS a aplicar
aos rendimentos da categoria B, decorrentes da atividade da exploração civícola plurianual, o valor é dividido por 12. No fundo, vamos ver à frente, tem um exemplo exemplificativo. No fundo, o valor do rendimento determinado ano, portanto, é dividido por 12 e a taxa afeta, não, portanto, será a daquele rendimento a dividir por 12, e embora depois se aplique ao total do rendimento. Isto no âmbito do regime simplificado, após a aplicação do respectivo coeficiente, no caso das vendas, portanto, de 15%. No âmbito da contabilidade organizada, incluindo também as situações do ato isolado, para efeito de determinação da taxa, no fundo é o mesmo preceito que a nível do regime simplificado, só que o divisor é o número de anos em que eu tenho gastos a imputar, portanto, para o respectivo lucro tributável daquela operação. Mas, portanto, a seguir vamos apresentar exemplos que clarificam de forma objetiva esta situação. Portanto, e fazendo assim um prévio, em termos da categoria B, portanto, no âmbito do IRS, rendimentos empresariais e profissionais, que no fundo constituem, está previsto no artigo 3º do Código IRS, que constituem rendimentos desta categoria, o exercício de atividades agrícolas, civícolas ou pecuárias, os subsídios ou subvenções relacionados com estas atividades, e também são considerados rendimentos da categoria B os provenientes da prática de atos isolados referentes a estas atividades agrícolas, civícolas ou pecuárias, desde que não resultem de uma prática previsível ou reiterada. Portanto, se eu tenho uma operação, faço uma venda, portanto, se é uma situação pontual, ou se, no fundo, por exemplo, um particular que tem 1 hectare ou 2 portanto, de um pinhal e que faz uma venda, portanto, uma operação de corte, uma situação pontual, aí, portanto, é o que pode-se aplicar, portanto, trata-se de um ato isolado. As outras situações que pressupõem uma atividade económica, de manutenção, etc., portanto, no fundo, não estão abrangidas por esta situação, não do ato isolado. Também a nível do IRCS, portanto, está previsto no mesmo artigo, no artigo 3º, os rendimentos empresariais profissionais ficam sujeitos à tributação, desde o período em que o efeito de IVA seja obrigatória a emissão da respectiva fatura. Portanto, se eu vendo um bem, um produto, devo emitir a fatura, portanto, aí, portanto, conta um momento para efeitos de tributação, ou não sendo obrigatória a sua emissão, no caso, por exemplo, das ajudas, conta desde o momento do pagamento ou colocação à disposição dos respectivos titulares de rendimento, sem prejuízo das disposições previstas, portanto, conexas no artigo 10º, no artigo 18 do Código do IRC. Portanto, isso sempre que o rendimento seja determinado com base na contabilidade. Portanto, no âmbito do regime simplificado, quando o sujeito passivo de IRS na categoria B não tem contabilidade organizada, o momento que conta para efeitos de rendimento é o momento em que eu devo emitir a fatura, ou o momento em que eu recebo, por exemplo, a ajuda. Portanto, o período em que recebo uma ajuda. Aqui, e fazendo um enquadramento, conexo, não é uma disposição também do Orçamento de Estado 24, e que tem a ver também no âmbito do acordo de rendimentos, que, portanto, é um incentivo fiscal no âmbito da política agrícola comum, que está previsto no artigo 269 da Lei do Orçamento de Estado, que, no fundo, prevê, atendendo que em 2023 houve um atraso grande no recebimento das ajudas, muitas ajudas referentes ao ano de 2023 só são recebidas em 24, e por isso existe a opção, portanto, é este mecanismo que em 24, em relação a 23, eu poder, portanto, declarar já os valores que recebi
recebidos em 24 ou os declarar só no período em que os recebi em 24. Portanto, tenho aqui, portanto, ou seja, as ajudas que eu recebo no ano de 24 e que referente a 23, posso declará-las na declaração de rendimentos de 2023 ou de 2024. A nível, aqui um aspecto também importante, que é uma especificidade para a atividade agrícola, civil e pecuária, é a exclusão da tributação. Está previsto, portanto, também no artigo 3º, no número 4º, que quando os rendimentos anuais, rendimentos brutos, não ultrapassarem 4,5 vezes o valor do indexante de apoios sociais e considerando o total do conjunto de todos os rendimentos cheio de passivo, portanto, se, por exemplo, o referencial de 23, como está indexado ao IAS, portanto, os valores vão se alterando consoante a alteração do IAS, portanto, o valor de exclusão em relação a 23, período declarativo de 24, é 25.943,22. O valor de exclusão em relação a 24, período declarativo de 2025, é 27.500 euros. Portanto, embora excluídos da tributação, portanto, estes, no fundo, os agricultores, portanto, quem desenvolva uma atividade agrícola, civil e pecuária, que, portanto, tem esta situação, deve à mesma declarar estes rendimentos na declaração modelo 3 do IRS. Isto aqui, portanto, este quadro é só um referencial, atendendo que, portanto, este referencial indexante apoios sociais, o referencial que fixa as regras da atualização das pensões e de outros apoios sociais, para além de ser um referencial, como foi referido, para o valor dos rendimentos agrícolas, civícolas, pecuários excluídos da tributação, que já foi referido anteriormente, também é um referencial para a dispensa da entrega da declaração de rendimentos e de dados isolados, que é 4 IAs, portanto, o valor em relação ao que é declarado agora em 2024, em relação a 23, portanto, é 1921,72, portanto, em relação ao ano de 24, a declarar em 25 será 2037, e o mesmo referencial é aplicado tanto para a dispensa da apresentação da declaração de rendimentos, tanto quando as subvenções da PAC são inferiores a este montante, no quase 23.921, e desde que os outros rendimentos de pensões não ultrapassem 4.104 euros, e este valor dos 4 IAs também é um referencial a nível do IRS para a dispensa da declaração do início da atividade. E também é um referencial, sei que há muitas situações, portanto, na atividade agrícola com o regime de contrato muito curta duração, portanto, que é feita a base contributiva, tem referencial de valor hora, calculado com base no IAS, e também o valor foi atualizado. Portanto, o valor atual em 24, valor hora é 2,94 euros. Aqui, portanto, ainda continuando fazendo o enquadramento em termos do IRS, isto é importante depois para perceber o que vem a seguir, portanto, em termos da categoria B dos rendimentos empresariais e profissionais, os agricultores, civicultores que desenvolvem a atividade na categoria B podem, para efeitos de tributação IRS, determinar os rendimentos ou com base na aplicação das regras decorrentes do regime simplificado, portanto, desde que tenham um valor anual e líquido de rendimentos brutos inferiores ou iguais a 200 euros, ou com base na contabilidade. Portanto, se os valores anuais forem superiores a 200.000 euros, terão que usar, portanto, determinar os rendimentos com base no regime de contabilidade organizada
e aplicar as regras estabelecidas com base no que está previsto no código do IRC. Portanto, aqui, independentemente se um sujeito passivo tiver rendimentos que não ultrapassem os 200 mil euros, pode à mesma optar pelo regime de contabilidade organizada, desde que faça essa opção no início da atividade ou até ao final do mês de março de cada ano. Neste caso está a decorrer o prazo ainda, estamos a 25 de março, ainda podem fazer essa opção. No caso de um agricultor, um silvicultor, estar enquadrado no regime simplificado e, portanto, há que atender se o valor do ano anterior ultrapassar em 200 mil euros 25%, ou seja, for superior a 250 mil euros, automaticamente no ano seguinte fica enquadrado, portanto, no regime da contabilidade organizada. Se o valor ultrapassar 200 mil euros, mas ficar abaixo dos 250 mil euros, portanto, isto só acontece se ocorrer durante 2 anos consecutivos. Se for só um ano, se num ano tiver, por exemplo, rendimentos de 220 mil euros, no ano seguinte ainda se pode manter no regime simplificado. Isto é importante, sobretudo para a atividade civícola, que muitas vezes, portanto, há aqueles períodos, há anos em que eu tenho um rendimento mais baixo, mas pode haver um ano ocasional em que tenho uma situação de uma venda e que, portanto, o valor do rendimento cresce substancialmente e é importante estar atento a estas situações. E também, portanto, só para fazer um referencial, também a nível do IRC, independentemente para os seus passivos de IRC, para as sociedades portanto, estão obrigados a ter contabilidade organizada no âmbito do sistema de normalização contabilística, mas aqueles que, portanto, existe também uma situação, sobretudo para aqueles que não tenham, para as sociedades tenham menos de 200 mil euros anuais de rendimentos e um valor de ativo não superior a 500 mil euros, que podem também, no fundo, o cálculo do lucro tributável ser calculado com base, portanto, nas regras do regime simplificado. Isto uma nota, portanto, no âmbito do regime simplificado, apenas se consideram os rendimentos brutos obtidos, não são consideradas as despesas ou custos, fatores de produção suportados para desenvolver a atividade. Aqui temos um quadro, portanto, exemplificativo no âmbito do regime simplificado dos coeficientes, não é? Portanto, depois o apuramento do rendimento tributável é feito com base em coeficientes. Em relação às vendas de produtos agrícolas sobre o total faturado, é aplicado um coeficiente de 0,15. Em relação à prestação de serviços no âmbito tanto das atividades previstas no artigo 151 do Código de IRS, portanto, é um coeficiente de 0,75. Em relação aos subsídios à exploração, do âmbito, sobretudo, daqueles do primeiro pilar da PAC, o coeficiente é 0,10. Em relação aos subsídios ao investimento, o coeficiente é 0,30, embora é considerado um quinto do valor recebido e, portanto, e depois, portanto, os outros, portanto, e nos 4 anos seguintes, portanto, sempre mais um quinto, até para fazer os 5 anos. Portanto, no fundo, há esta atenuação. O mesmo acontece, portanto, em relação ao prémio do jovem agricultor, é considerado como, portanto, outra subvenção, embora no passado já o tenhamos defendido como sendo, portanto, um subsídio à exploração, e acaba por uma informação vinculativa e que vem no sentido, portanto, de ser considerado como o outro, não um subsídio à exploração. Daí esta clarificação, portanto, o coeficiente do prémio do jovem agricultor em 2023 é 0,30, em 2024, com a aplicação deste benefício fiscal introduzido pela Lei do Orçamento de Estado,
é 0,10. Em relação a outras subvenções, que não é investimento, que não é o prémio de agricultor, portanto, por exclusão, o coeficiente é 0,30. Passamos aqui, então, situando-nos em contexto, em relação ao benefício previsto no número 1, alinhado, artigo 59D do Estatuto dos Benefícios Fiscais, temos aqui um exemplo. Portanto, no fundo, qual é o efeito deste benefício? Aqui este exemplo, portanto, isto é um exemplo, não tem uma conexão real, portanto, é só para exemplificar a situação. Portanto, temos aqui, em 2024, um valor, um sujeito passivo de IRS com o regime simplificado no âmbito da categoria B, que vendeu de cortiça, tem um valor de venda de cortiça 180 mil euros. E, portanto, aqui aplicando o coeficiente de 0,15, que é o coeficiente aplicado às vendas, tem um rendimento tributável de 27 mil euros. Se eu, portanto, aplicar o divisor de 12, não é que é o que está previsto no número 1, a linha A, portanto, será 2.250. Se eu for, no fundo, ver a taxa em relação a 2.250 ficará no primeiro escalão, portanto, os novos escalões aplicáveis a nível do IRS. Portanto, no fundo, no primeiro escalão a taxa será 13,25%. E no fundo, o que é que eu vou aplicar? Vou ter, em termos de, portanto, no fundo, será essa taxa que vou aplicar ao meu rendimento tributável total. Portanto, o valor será 13,25%, sobre 27 mil euros, terei um valor de IRS de 3.578. Se não existir este benefício, portanto, eu vou, portanto, com um rendimento tributável de 27 mil euros, eu vou ficar incluído, portanto, no quinto escalão, portanto, em termos do ano de 2024, que está, portanto, de acordo com as taxas gerais que estão previstas no artigo 68 do Código do IRS, e a taxa será 22,139. E, no fundo, seria o valor do meu IRS, sem considerar os outros efeitos que sabemos que existem, e é só para isolar a questão e percebemos o efeito. Portanto, eu quero dizer que se eu não tiver este benefício, o valor do IRS seria 5.978. Portanto, no fundo, é aqui um benefício considerável. Portanto, neste slide a seguinte está exemplificado as taxas. Sim, sim, sim. Só um minuto, há aqui uma questão técnica, aqui, uma questão informática. Sim, aproveito se alguém tiver, portanto, isto também é importante, um bocadinho, temos aqui alguma dinâmica e dado que, no fundo, tivemos aqui a falar um bocadinho o contexto do IRS, que se simplificado e a amplitude, também a amplitude deste benefício, enquanto, digamos, os informáticos estão aqui a fazer uma operação, se houver alguma questão, também é bem-vinda. Já. Penso que de qualquer modo já podemos avançar, de qualquer modo há alguma questão, portanto é sempre bem-vinda, assim, e terá um valor acrescentado. Portanto, este quadro a seguir, portanto, no fundo é um bocadinho a explicação do que falei anteriormente, e aqui a Joana. Aqui a Joana que levantou a mão, não sei se
Já pode falar. Pois tem que ter o Sim, microfone. não sei se já Sim, me ouvem. força, força. Olha, Sim, sim, é o sim. seguinte, eu queria saber em relação ao regime simplificado, não é? Sim. Nós só podemos ter esse regime simplificado até um determinado montante de volume de vendas, De rendimentos, exatamente. de Portanto, estamos a rendimento falar anual. exatamente. Agora Do- eu pergunto, quando eu tenho um rendimento anual, em relação ao rendimento da venda de cortiça, o Sim. que é que conta? É um nono para esse limite Hum. ou é o valor total da revenda? É o valor total da venda. É isso mesmo que está expresso, é o valor ilíquido, digamos, que conta. É o Mas valor repara, total. então se para a taxa, para o calcular da taxa, no fundo, divide-se por 9 anos para determinar o valor da taxa, não é? Sabendo que é uma receita plurianual, também para determinação do limite, para poder estar no regime simplificado, sendo uma receita plurianual, também se deveria, no caso, por exemplo, da cortiça, dividir por 9 anos. Eu estou a perceber a sua observação e tem alguma lógica, faz sentido, e aqui, no fundo, é assim, preto no branco, as regras deste momento são aquelas que nós sabemos e que foram transmitidas. Agora, portanto, a observação que faz tem lógica e vamos tomar nota. Agora, no fundo, esta ação, não é que estamos a fazer e atendendo. Temos este período agora de um ano para rever estes benefícios, portanto, estamos em boa altura também de reavaliar toda esta situação, portanto, e essa observação é bem-vinda e vamos tê-la em consideração, sem dúvida que agradeço. Agradecia mesmo porque faz uma grande diferença. Sim, Faz uma grande diferença, quer dizer, há aqui uma grande discrepância e entre produtores que possam ter a maioria do seu montado, se calhar numa tiragem ou em duas, ou por certo, exemplo, terem várias tiragens por ano, quer dizer, o sim, sim. rendimento é o mesmo e temos aqui uma taxa de imposto completamente diferente, não é? Sim, Isto tem eu dei o exemplo bem, é só da para. Há aqui duas coisas, portanto, acabou de referir. Portanto, uma coisa é o âmbito do regime simplificado, não é? Portanto, eu fico no regime simplificado, não posso ultrapassar 200 mil euros de rendimentos ilíquidos. Toda a tipologia de rendimentos que tenha, se com salvaguarda, se no ano anterior ultrapassar em mais do que 25%, montante o limite dos 200 mil euros, automaticamente no período seguinte fica na contabilidade organizada. Se eventualmente, em relação a 200 mil euros, ultrapassar um valor entre 200 mil e que não chega aos 250, que é os tais 25%, portanto, só passo para a contabilidade organizada se isto ocorrer durante 2 exercícios consecutivos. Isto é uma situação, e é uma situação geral, não é? Que está prevista no artigo 28 do Código IRS, que faz sentido atendendo ao que disse e atendendo a fazer aqui uma ressalva em relação à especificidade da atividade civícola, não é que tem estes fluxos de período e em termos da sua justiça, não é? Porque posso ter Exatamente. ok. Depois, a outra Isto, questão. 9 anos em relação à cortiça e geralmente 12 anos em Uhum. relação ao corte de eucaliptos, pelo menos Exatamente, é exatamente. a atividade que eu conheço, não é? Claro. Agora, outra questão é esta que temos, é este benefício, não é que atende que está previsto e que está previsto que ainda podemos usar em relação a 23 e em 24,
Em relação a 25, ao ano 2025 e seguintes, não temos luz, portanto a situação está em reavaliação e pronto, que existe, que é que no fundo já pela especificidade da atividade, há aqui no fundo é um atenuante atendendo da taxa, não é? Atendendo que a taxa de IRS é progressiva, não é? Portanto vai aumentando à medida que aumenta tanto o escalão de rendimento no fundo, é esta possibilidade de atenuação, não é? No caso do regime simplificado, divide por 12, não é? O 12 é um número taxativo. No caso da contabilidade organizada, que vamos ver a seguinte, isto aqui só ainda uma ressalva no âmbito do regime simplificado, que, portanto, os sujeitos passivos com esta situação no regime simplificado do IRS, que para beneficiarem deste benefício de atenuação da taxa, portanto, em relação, digamos, às vendas de produtos, devem incluir o valor das vendas, portanto, decorrentes da atividade civícola, seja cortiça, seja outra situação, no campo do quadro 4. Estamos a falar do anexo B do modelo 3. O anexo B é o que é usado para os sujeitos passivos com o regime simplificado da categoria B. Portanto, devem inserir o valor respectivo das vendas no quadro, no campo 457 do quadro 4B. Portanto, caso contrário, se considerarem tudo, portanto, e digo isto porque às vezes um sujeito passivo pode ter situações da atividade cívica, pode ter outras situações que não o sejam, e aí terá que usar, portanto, as situações que não sejam a atividade cívica, terá que usar o campo 451 em relação às vendas, sabendo que o valor que aqui é considerado é o valor total das vendas, o valor bruto, e depois em termos de cálculo, a administração, portanto, faz o cálculo, é considerado como rendimento, no caso das vendas, 15% do respectivo montante, aquele exemplo que tinha referido anterior, e depois a taxa será aferida em contexto também, como já exemplifiquei. Passando aqui para, no fundo, é a continuação, não é, do benefício em relação à taxa do IRS, mas agora, portanto, estamos a falar em relação aos sujeitos passivos que usam a contabilidade organizada, que têm a contabilidade organizada, estamos a falar, então, da linha B do número 1 do artigo 59D, e aqui, no fundo, a determinação da taxa de IRS a aplicar a rendimentos, esta tipologia de rendimentos da categoria B, no âmbito da atividade cívica, portanto, o respectivo valor é dividido, neste caso não por 12, que era o número taxativo no âmbito do regime simplificado, portanto, o valor, neste caso, com a contabilidade organizada, é dividido pela soma do número de anos ou fração a que respeitam os gastos imputados ao respectivo lucro tributável. E aqui também é importante referir em contexto o que está previsto em relação a isto no artigo 34 do Código do IRS, que define que em relação aos custos das explorações plurianuais, a parte dos encargos das explorações plurianuais suportados durante o ciclo de produção consoante os anos, equivalente à percentagem que a extração é efetuada no exercício represente na produção total do mesmo produto e ainda não considerada em período anterior, é atualizada pela aplicação dos coeficientes atualizados anualmente, constantes em portaria do Ministério das Finanças, portanto, os coeficientes de valorização monetária, portanto, os que estão previstos a nível depois da aplicação das mais-valias e que, no fundo, há uma correlação para este tipo de situação. Eu passei já para o exemplo, a nível da contabilidade organizada, portanto, isto aqui, temos aqui um primeiro quadro que, em relação à decomposição dos gastos, temos aqui, em relação à venda, neste caso, da cortiça, que neste exemplo há uma venda de
12.000 arrobas de cortiça no ano de 2023. Eu usei como exemplo o ano 2023, porque é o que temos conhecimento em termos depois da portaria dos coeficientes de valorização monetária, que em relação ao ano 2023 é a portaria 340 de 11 de novembro. No fundo, temos aqui, digamos, isto é neste exemplo, e para este sujeito passivo da categoria B com contabilidade organizada, ao longo destes anos, portanto, de 2015 a 2023, teve, portanto, aqui estes gastos identificados no quadro, portanto, com a atividade a nível da cortiça, da produção de cortiça, e os gastos totais foram, portanto, somando os 9 anos, 140.000 euros. Depois, como está previsto no 34, aplica-se, portanto, o coeficiente de correção monetária e, no fundo, eu tenho aqui, posso considerar, em vez de 140.000 euros em relação aos gastos, o valor com este coeficiente de correção monetária, que será 148.795 euros. Portanto, temos aqui, digamos, um incremento de gasto, que é um gasto fiscal também de 8.795 euros. Depois tenho aqui pois a exemplificação do caso em concreto, não é? Portanto, neste caso, para uma venda de 12.000 arrobas de cortiça, portanto, considerando um valor médio da arroba, eu por acaso fui consultar o CIMA, mas pronto, vi mais ou menos o valor médio no final, portanto, de 2023, que, portanto, ronda a casa dos 32 euros, pelo menos o valor do CIMA, pois está lá identificado, e temos aqui, portanto, há uma venda, 23, o valor de venda 384.000 euros, os gastos base, os 140.000 euros, teriam, portanto, o resultado líquido do período, isto isolando esta situação, será 244.000 euros. Vamos considerar, e temos que considerar, podemos considerar, no fundo, a diferença, portanto, por efeito do coeficiente de correção monetária, mais de 8.795 euros de gasto, o que, portanto, em termos destas contas simplistas, não é? Para isolar o caso, tem um lucro tributável de 235.205 euros. E aqui, neste caso, o fator de divisão pelo período do ciclo dos gastos é 9, portanto, 9 anos, e, portanto, eu aplico o divisor, portanto, 235.000 a dividir por 9, portanto, tenho aqui um lucro tributável para efeitos de aferição da taxa de 26.133 euros e, portanto, indo realmente ao artigo 68, portanto, que tem o quadro das taxas, neste caso, para este exemplo, o meu referencial será, digamos, as taxas aplicáveis no ano 2023 e, no fundo, este valor de 26.133 ficará situado no quinto escalão com uma taxa de 24,482, o que daria, portanto, um valor de IRS 57.582. Se eu não tivesse a possibilidade de aplicar este benefício, teria, digamos, aqui uma taxa, portanto, 112.898, um valor de IRS 112.898. É lógico que, portanto, há deduções fiscais, outras situações que se podem acomodar de forma a atenuar, digamos, o valor a pagar, mas isto é, no fundo, uma situação isolada, portanto, e despida de outras situações, até para simplificar, porque também a situação em si, vista à primeira vista, pode não ser de percepção muito simples, e é só para, no fundo, visualizarmos o efeito. Depois, portanto, em relação à declaração de rendimentos modelo 3, IRS, no caso da contabilidade organizada, existe o preenchimento do anexo C, portanto, isto aqui o que temos a ver é já
o modelo da última portaria, portanto, a portaria 39B de 2 de fevereiro de 2024, e aqui, no fundo, deve ser indicado no quadro 5, portanto, isto, no fundo, tem benefício se houver lucro tributável, como é lógico, portanto, havendo valor de lucro tributável na atividade, tanto preenche o campo 506 e sendo uma atividade, um rendimento de explorações silvícolas, preenche também o campo 507, que é para validar, no fundo, o número de anos. No caso deste exemplo, seria 9, no exemplo apresentado, e o lucro tributável, portanto, aferido à exploração silvícola, que pode corresponder com o 506, com o 4.506 ou não, porque eu posso ter uma atividade principal e outras atividades secundárias. O importante é que, em termos depois de centros de custo, ter as situações isoladas para poder, no fundo, acomodar o benefício. Se não houver nenhuma questão em relação a esta primeira parte, digo isto porque, no fundo, é um bocadinho, pode não ser tão simples de percepção à primeira vista, passamos então, no fundo, a outra parte, que é, há aqui uma questão, há aqui uma pessoa com a mão, o Mário. Pode falar, Mário, só precisa de ligar. Já me respondeu, obrigado, já estou esclarecido. Ok, obrigada. Ok. Passamos então, portanto, estamos ainda, continuação do artigo 59D, que é bastante extenso e que tem estas várias áreas. Passamos então à parte referente aos benefícios a nível do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, o IMT, e do Imposto de Selo. Portanto, este benefício, portanto, está portanto, elencado nos números 2 a 6 do artigo 59D. Portanto, no fundo, as isenções abrangidas, portanto, a nível do IMT, Imposto de Selo, no fundo, a nível do IMT, portanto, estamos a falar de isenções para a aquisição de prédios rústicos. Neste momento, tendo em vista o que está o artigo 17 em relação às taxas do IMT, portanto, é 5%, e também tem prevista a isenção da verba 1.1 da tabela geral do imposto de selo, referente à aquisição onerosa ou por doação do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito sobre imóveis, bem como a resolução e invalidade ou extinção por mútuo consenso dos respectivos contratos. Portanto, sobre o valor de base aplica-se a taxa de 0,8. Portanto, isto para dizer também, em relação a esta área, este benefício específico, e também ao seguinte, a nível do IMI, existe uma circular, que é a circular 11 de 6 de outubro de 2015, da Autoridade Tributária de Maneira, que define, no fundo, os procedimentos e aprofunda, clarifica algumas situações em relação, digamos, à obtenção deste benefício. No fundo, o que está previsto, portanto, aqui o número 2 do artigo 59D, é que estão isentas do IMT e do imposto de selo as aquisições onerosas de prédios ou parte de prédios rústicos que correspondam a áreas florestais abrangidas por ZIF, Zona de Intervenção Florestal, ou por prédios contíguos aos mesmos, na condição de estes serem abrangidos por uma ZIF num período de 3 anos contados a partir da data da aquisição. Aqui há conceitos, sobretudo em relação ao que está definido, conceito a nível da área, para as ZIFs da área florestal,
que deve entender-se os terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas, e o conceito, portanto, dos prédios contíguos, que deve entender-se os prédios confinantes ou que se encontram separados por caminhos ou estradas com largura inferior ou igual a 3 metros, ou linhas de água, sendo confinantes os prédios que partilham a mesma fronteira. Portanto, no fundo, isto é a objetivação e, no fundo, isto está clarificado, não tanto no 59D, mas na circular 11 de 6 de outubro. Assiste só o portanto, em tempo de enquadramento, uma zona de intervenção florestal é uma área territorial contínua delimitada, constituída maioritariamente por espaços florestais, submetida a um plano de gestão florestal e que cumpre o estabelecido nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios e administrada por uma única entidade que se denomina Entidade Gestora da SIV. O regime de criação de SIV, bem como os princípios reguladores do seu funcionamento e extinção, enquanto estabelecido no Decreto-Lei 127, de 5 de agosto de 2005, portanto, com a redação, portanto, do Decreto-Lei 67, de 12 de junho de 2017. E debatemos a panorâmica atual, os últimos dados, a 31 de dezembro de 2023, portanto, temos 276 ZIFs, tanto com esta área vista de 1.980.000 hectares, sendo que, portanto, aqui o norte tem 20% das ZIFs com uma área de 12% do total, o centro tem 36% das ZIFs com uma área de 22% do total, Lisboa Vale do Tejo tem 14% do total das ZIFs com 21% da área total, o Alentejo tem 20% do número total das ZIFs, ocupando 40% da área total, e o Algarve tem 10% das ZIFs, ocupando 5% da área total. Portanto, aqui também temos um mapa que vê, portanto, no fundo, tem a mancha de abrangência, portanto, das CIVs. A nível, portanto, deste benefício, o reconhecimento da isenção é da competência do chefe do Serviço de Finanças da área da localização do respectivo prédio, e o sujeito passivo deve solicitar a isenção antes do ato ou contrato através do qual se opera a transmissão mediante requerimento a apresentar portanto, na área de finanças do prédio. O pedido de reconhecimento é feito, portanto, tem que se apresentar a declaração da entidade gestora da SIV que ateste a integração do prédio ao objeto do pedido na SIV ou que o prédio é contínuo a prédio abrangido na SIV. Deve ter a identificação e descrição do prédio, o fim a que se destina, a cópia da decisão, criação e alteração da SIV e, portanto, o artigo 59D, portanto, prevê a obrigação no pedido de existir uma relação dos proprietários e produtores florestais aderentes, mas, no fundo, a circular 11 diz que isto não é obrigatório. Portanto, esta relação de proprietários. A aquisição de prédios que sejam contínuos a prédios rústicos e que correspondam a áreas florestais abrangidas por ZIV, portanto, deixa de beneficiar desta isenção de IMT Imposto de Selo se no prazo de 3 anos a contar dessa aquisição os prédios adquiridos não foram abrangidos por ZIV. Em relação, continuamos ainda a nível dos benefícios de IMT Imposto de Selo, mas agora em relação aos prédios rústicos submetidos a um plano de gestão florestal, PGF, que no fundo ficam isentos de IMT Imposto de Selo, as PGFs, as aquisições onerosas de prédios ou parte de prédios rústicos destinados à exploração florestal, que sejam confinantes com prédios rústicos submetidos a plano de gestão florestal, desde que o aderente seja proprietário do prédio rústico confinante. Aqui
também, portanto, em relação aos PGFs, também temos os conceitos definidos na circular. Tanto em relação ao primeiro conceito, estamos a falar no âmbito dos prédios destinados à exploração florestal, e são, portanto, equivalentes ao que já foi dito anteriormente em relação às CIVs. Em termos de enquadramento, o plano de gestão florestal, o enquadramento está definido no Decreto-Lei número 16, de 14 de janeiro de 2009, e, portanto, o plano de gestão florestal é um instrumento da administração de espaços florestais que, de acordo com as orientações definidas nos programas regionais de ordenamento florestal, determina no espaço e no tempo as intervenções de natureza cultural e de exploração dos recursos, visando a produção sustentada dos bens e serviços por eles proporcionados e tendo em conta as atividades, os usos do espaço envolventes. As opções de natureza económica contidas no plano de gestão florestal são determinadas livremente pelos titulares das áreas abrangidas. Portanto, aqui também o reconhecimento desta isenção do IMT, Imposto de Selo, da competência do chefe de Serviço de Finanças da área da situação dos prédios, e o sujeito passivo deve solicitar a isenção antes do ato ao contrato, através do qual se opera a transmissão, mediante requerimento apresentado naquele Serviço de Finanças. O requerimento a apresentar, neste caso das PGFs, deve ser acompanhado por documentos que atestem que estão reunidos os pressupostos de isenção, nomeadamente por comprovativo da aprovação da execução do PGF emanado pelo CNF e da situação de contiguidade do prédio, identificação e descrição dos prédios e o fim a que se destinam. Em relação, portanto, a estas situações, às PGFs e às CIFs, atendendo, portanto, existe aqui sempre a obrigação declarativa, apesar de havendo o reconhecimento de isenção, deve-se preencher a mesma declaração, portanto, que atesta a isenção e que, portanto, houve a instrução interna para se usar, portanto, estes códigos, portanto, em relação à própria declaração, o 124 e o 125, consoante se trate de CIVs ou de PGFs. Passamos então, portanto, para os benefícios a nível do Imposto Municipal sobre Imóveis, portanto, o IMI. Portanto, a nível do artigo 59D estão previstos no número 7 a 11, portanto, deste artigo. E aqui, portanto, estão isentos de IMI os prédios rústicos que correspondam até a terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas abrangidos por áreas florestais aderentes a CIVs e que se destinem à exploração florestal e que se encontrem submetidos a um PGF elaborado, aprovado e executado. Portanto, uma situação ou outra. O reconhecimento e isenção, também aqui a nível do IMI, é da competência do chefe do Serviço de Finanças na área dos prédios, mediante a apresentação de requerimento pelo sujeito passivo nesse próprio Serviço de Finanças. Aqui, em relação ao prédio inserido na área aderente a CIV, o requerimento a apresentar pelo sujeito passivo deve ser acompanhado da declaração da entidade gestora da CIV, que atesta a integração nesta do prédio objeto do pedido, devendo igualmente mencionar desde quando é que o prédio se encontra abrangido pela mesma. O chefe do Serviço de Finanças, competente para o reconhecimento da isenção, deve ainda verificar a criação da CIV, consultando a deliberação de criação da mesma, portanto, do Conselho Diretivo do ICNF, no respectivo, portanto, canal da internet ou em documento disponibilizado pelo sujeito passivo. Em relação aos prédios rústicos submetidos ao plano de gestão florestal, o reconhecimento considerate, portanto, o requerimento a apresentar pelo sujeito passivo deve ser acompanhado do documento comprovativo da aprovação e execução do PGF
mandado pelo CNF, devendo este igualmente mencionar o período de vigência do referido plano e desde quando é que o prédio se encontra submetido ao mesmo. Portanto, aqui também há a questão dos prazos. Em relação ao procedimento, o sujeito passivo deve apresentar o requerimento a solicitar a isenção, tanto no prazo de 60 dias, a contar da verificação do facto determinante, ou seja, quando se trata de prédio inserido na área adesiva, a partir da sua adesão, ou no caso PGF, a partir da respectiva execução. A isenção inicia-se no ano da sua adesão, no caso da CIF, e quando se trata de prédio destinado a exploração florestal submetida à PGF no ano da respectiva execução. Quando o pedido for apresentado após os 60 dias, que é o que está definido, portanto, no próprio artigo 59D, a isenção inicia-se no ano seguinte ao da apresentação do requerimento, foi apresentado fora do prazo. Em relação à vigência deste benefício de isenção do IMI, em relação às CIVs, não se encontra estabelecido prazo de vigência para a presente isenção, portanto, esta isenção terá um caráter permanente. No caso dos prédios destinados à exploração florestal, a isenção tem um caráter temporário, vigora por um período máximo de 25 anos. Em relação à cessação da isenção, ela, portanto, termina quando se trata de um prédio inserido na área aderente a CIF, no ano em que aquele deixe de estar abrangido por esta área, quando se trata de um prédio destinado à exploração florestal submetido a PGF, quando o mesmo deixe de ser executado ou no termo de vigência deste. Portanto, o sujeito passivo, tanto deve, nos 30 dias seguintes à ocorrência de eventos determinantes da cessação de isenção, tanto com exceção do termo de vigência do PGF, apresentar a respectiva declaração da atualização da matriz, passando a estar sujeito ao IMI. Aqui também, em relação ao IMI, há uma instrução, tanto em relação, digamos, aos códigos para averbar a matriz predial dos prédios rústicos, que foi definida, portanto, 65 para os prédios rústicos aderentes a CIF e 67 para prédios rústicos sujeitos a PGF. Passamos então para outra parte do artigo. Penso que há uma pergunta. Ok, há aqui uma pergunta escrita: a CAP conta produzir alguma espécie de manual a disponibilizar posteriormente, já em relação a esta apresentação, que tem 70 slides, e sobretudo em algumas coisas vai já bastante a fundo, sabemos que ainda se pode ir mais a fundo, para já a seguir, logo que acaba esta sessão, ainda esta tarde será disponibilizada a apresentação. E em relação ao manual, é uma ideia pertinente, eu própria já tive e acho que vamos concretizar, portanto, essa situação a breve prazo, assim. Portanto, passando agora ao benefício a nível da majoração dos gastos em IRS e IRC, no fundo, que estão previstos, portanto, estamos a falar do número 12 a 15 do artigo 59D, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, portanto, e que, no fundo, o que está previsto, não é? Estamos a falar, este benefício aplica-se no âmbito do IRS e IRC e para outros casos do âmbito da contabilidade organizada e também do regime simplificado, portanto, no fundo aplica-se para 4 casos e no fundo qual é a amplitude? Portanto, para efeitos da determinação do lucro tributável dos sujeitos passivos, portanto, tanto a nível de IRS ou IRC, com contabilidade organizada, isto é o preâmbulo, no fundo é o número 12, mas depois
Portanto, no fundo, há também o acompanhar a nível do regime simplificado, portanto, todos os sujeitos passivos que exerçam uma atividade económica, natureza cívica ou florestal, portanto, podem ser considerados em 140%, o respectivo montante considerado como gasto exercício referente. Há duas fatias, uma parte em relação às contribuições financeiras dos proprietários e produtores florestais aderentes a uma zona de intervenção florestal, destinadas ao fundo comum constituído pela respectiva entidade gestora, e também os encargos suportados com despesas com operações de defesa da floresta contra incêndios, com a elaboração de plano de gestão florestal, com despesas de certificação florestal e de mitigação ou adaptação florestal às alterações climáticas, que, entretanto, foram definidas e objetivadas pela Portaria número 61, de 14 de fevereiro de 2019. Vamos então esquematizar estas amplitudes. Aqui, em relação à primeira parte, a amplitude da majoração dos 40%, é a componente das contribuições financeiras dos proprietários e produtores florestais aderentes a uma ZIF, e aqui, só para nos situarmos em contexto, portanto, o Decreto-Lei 127 de 2005, com a redação da Lei 77 de 2017, o artigo 18, que é referente ao Fundo Comum, refere que as entidades gestoras das IVs devem constituir, no prazo máximo de 1 ano após a criação das IVs, um fundo comum destinado a financiar ações geradoras de benefícios comuns e de apoio aos proprietários e outros produtores florestais aderentes, e que constituem as receitas do fundo comum, nomeadamente as ditas contribuições financeiras dos proprietários e produtores florestais aderentes, bem como os prémios, incentivos e outras receitas que sejam atribuídos nos termos da lei e das condições definidas no respectivo regulamento interno. Isto é só para nos inserirmos em contexto. Pronto, em relação à majoração dos 40% das contribuições financeiras dos proprietários e produtores florestais aderentes a uma zona de intervenção florestal, destinadas ao fundo comum, constituído pela respectiva entidade gestora, há aqui, portanto, no fundo, há a majoração prevista de 40% do valor, que se pode, no fundo, acrescer como gasto, não é aumentar o gasto do período, mas há um limite. No caso das contribuições financeiras, o montante máximo da majoração prevista do respectivo montante não pode exceder o equivalente de 8 por mil do volume de negócios, portanto, volume de negócios, vendas e prestações de serviços, referente ao exercício em que são realizadas as contribuições financeiras. Portanto, há aqui uma ressalva. Então, no fundo, esta majoração dos 40% tem a componente da contribuição financeira e tem a componente das outras despesas. No fundo, este limite máximo de 8 por mil só se aplica à componente das contribuições financeiras. No início, quando, portanto, houve esta linha foi alterada, houve alguma confusão, mas, entretanto, foi publicado o despacho número 328 de 2019 do Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, que clarifica esta situação. Portanto, no fundo, esta limitação só se aplica em relação às contribuições financeiras. Em relação a outra componente de benefício da majoração dos 40%, ela, portanto, que tem a sua inserção tem como objetivo o ordenamento e gestão florestal, a prevenção e apoio ao combate dos incêndios florestais e a valorização da floresta e, desta forma, o território nacional. Portanto, e que, no fundo, estamos a falar aos encargos suportados com despesas, com operações de defesa da floresta contra incêndios, com a elaboração de plano de gestão florestal, com despesas de certificação florestal e de mitigação ou adaptação florestal às alterações climáticas. No fundo,
é esta cadência, portanto, são estes 4 matrizes de gastos que estão aqui elencados e há uma situação que se deve ter em consideração, no fundo, para depois se aplicar, no fundo, esta majoração, é que esses encargos devem constar na contabilidade em rúbrica ou rúbricas separadas de encargos da mesma natureza contabilística e fiscal, de modo a permitir o adequado apuramento e controle do lucro tributável. Portanto, no fundo, temos de ter meios, portanto, seja até pode ser em termos de contabilidade geral, em subcontas, que identifiquem a matriz deste tipo de gastos, ou então em termos analíticos, ou contabilidade analítica, ou então os centros de custo, portanto, consoante, no fundo, o funcionamento da entidade. Em relação à primeira categoria de despesas elegíveis para esta majoração de gasto, são as despesas com operações de defesa da floresta, onde incêndios, que estão definidos, portanto, isto aqui trata-se já do que está definido na Portaria 61 de 14 de fevereiro de 2019. Estamos a falar, neste caso, de gasto de despesas relacionadas com operações identificadas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, ou no Plano de Gestão Florestal da Exploração, de abertura e beneficiação de faixas da rede primária, secundária, terciária, da rede de faixas de gestão de combustível e de mosaicos de parcelas de gestão de combustível, incluindo o uso de fogo controlado. A outra tipologia de gasto, estamos a falar de despesas com elaboração do plano de gestão florestal, trata-se dos serviços de consultoria para a elaboração do plano de gestão florestal. Ainda outra tipologia, no fundo a terceira, que está definida no artigo 5º da Portaria 61, portanto, referentes a despesas de certificação florestal. Estamos a falar de serviços de consultoria para o desenvolvimento de atividades preparatórias, custos com auditorias internas do sistema de certificação e controles adicionais e custos de auditorias de terceira parte, auditoria de concessão e emissão de certificado. Agora, em relação à última parte, à quarta gama de gastos, despesas, estamos a falar de despesas de mitigação ou adaptação florestal às alterações climáticas, que são muitas, que são aqui elegíveis, estão aqui elencadas operações de arborização com espécies autóctones de áreas anteriormente ocupadas por matos, operações de reconversão de povoamentos instalados em condições ecologicamente ajustadas, outras operações de reconversão de povoamentos compostos por espécies de crescimento rápido, operações de rearborização de áreas ardidas ou afetas por agentes bióticos, também operações de rearborização de áreas afetadas por calamidades naturais ou acontecimentos catastróficos, ainda operações de controle de espécies invasoras leñosas, cortes sanitários de exemplares hospedeiras que apresentem sintomas de declínio no âmbito da prevenção e controle de agentes bióticos nocivos, operações de limpeza de vegetação sem mobilização do solo com recurso a ferramentas manuais ou alfaia destroçadora, eliminação de resíduos florestais sem recurso à queima, operações de compartimentação dos povoamentos florestais através da instalação de faixas de arvoredo de alta densidade, operações de gestão de recuperação de linhas de água. Aqui, portanto, isto é uma panóplia de situações. Mas para dar aqui uma parte, a CAP, no âmbito ainda das propostas do Orçamento de Estado de 24, e em termos também da concertação social, identificou que haviam aqui ainda situações que seria importante acrescer, fora outras que ainda poderão ser bem-vindas, no sentido de melhoria. Estamos a falar, nomeadamente, da manutenção da paisagem, bem como a promoção ou aumento da biodiversidade e a despesa nas áreas de conservação e áreas de alto valor de conservação constantes no plano de gestão florestal. Portanto, isto, à parte que seria de acrescer em relação à tipologia de despesas elegíveis para esta majoração. Aqui é a nota que também são abrangidos, são elegíveis os serviços passivos de IRS e IRC
com o regime simplificado, e aqui também que a majoração é aplicável aos sujeitos passivos de IRS e IRC que preencham cumulativamente as condições do seu lucro tributável não ser determinado por métodos indiretos e a respectiva produção cívica ou florestal, portanto, deve estar submetida a um plano de gestão florestal. Aqui exemplificando, portanto, as 4 situações que existem para o benefício desta majoração em relação à contabilidade, para os sujeitos passivos com contabilidade organizada, neste caso o IRS, portanto, a apresentação do anexo C deve, portanto, no fundo, indicar os 40% do valor a crescer como gasto no quadro 4, no campo 475 ao 476. 475 se forem contribuições financeiras destinadas ao fundo comum e no 476 se forem, portanto, a outra tipologia de gastos suportados, já referidos anteriormente. Portanto, aqui neste quadro deve ser considerado, portanto, 40% do valor total dos gastos. Em relação aos sujeitos passivos de IRC com contabilidade organizada, portanto, o valor total dos 40% a crescer deve ser considerado, deve ser inserido no campo 774 do anexo 7 da Declaração Modelo 22 e, simultaneamente, deve ser preenchido o anexo D, referente aos benefícios fiscais, no caso concreto, o quadro 4, o campo 418, referente, portanto, a esta majoração dos gastos. Portanto, neste caso, este quadro não tem a separação, deve-se somar, portanto, na parte da contribuição financeira, deve-se considerar os 40%, tendo em conta o limite, e depois, portanto, os outros gastos também já elencados, elegíveis, com a salvaguarda que os mesmos devem estar, portanto, identificados e estarem no dossiê fiscal, portanto, em termos do centro de custo ou da analítica, portanto, identificados na matriz. Ainda, tanto em relação a este benefício, em termos declarativos, no caso de ser um sujeito passivo de IRS, o regime simplificado deve introduzir os respectivos valores, neste caso aqui são os valores totais, é a única específica é que se considera o valor total, portanto, isto será, o valor será inserido no quadro 13, nos campos 1371 ou 1372, consoante seja uma contribuição financeira ou os encargos suportados. Em relação aos seus passivos de IRC, com o regime simplificado, que, portanto, o valor, os 40% do valor deverão ser considerados no campo 34 do quadro 3. Portanto, o campo 34, que refere mesmo a majoração das contribuições financeiras dos proprietários e produtores florestais aderentes a uma zona de intervenção florestal destinadas ao fundo constituído pela respectiva entidade gestora. Embora aqui o que está expresso é só contribuições financeiras, mas nós fomos às instruções de preenchimento deste respectivo anexo E referente ao regime simplificado, portanto, faz a abertura que tanto é para a parte das contribuições financeiras como para a parte dos outros gastos. Embora aqui, no rosto da declaração, não esteja, portanto, a situação completa em relação ao leque das possibilidades. Passamos então para a última parte, a parte mais recente, que é só aplicável durante o ano de 2024, que já foi referido, aliás, atrás, que é, portanto, este benefício no prémio da primeira instalação dos jovens agricultores, que no fundo, que prevê no âmbito do regime simplificado com o coeficiente a aplicar
em vez de ser 0,30, é 0,1 e no caso de ser contabilidade organizada, portanto, o rendimento a considerar será apenas em 50%, pois em contabilidade organizada, depois extra, digamos, esta operação, o resultado será feito o respectivo acerto fiscal. Portanto, isto estamos a falar só, tanto período declarativo em 2025 em relação a 24, atendendo que este benefício só é aplicável no ano 2024, se isto não houver, assim, alguma negociação, ou portanto, em relação à continuidade destes benefícios, e isto ajustados à realidade do contexto. Por isso é importante ter também o vosso, digamos, o vosso eco, no sentido também alguma questão adicional a complementar, que se quer aprofundar, esclarecer, e também de propostas de melhoria, portanto, em relação à aplicação e às necessidades e ao contexto, que serão bem-vindas um bocadinho para fazermos o nosso trabalho. Não sei, passo a palavra à Carla, se tem alguma coisa a acrescentar para o contexto, se houver alguma questão adicional. Penso que há ali. Sim, essa. Vou ver aqui, há aqui uma questão. Questiono-se se não são 130% ao invés de 140%, nos termos do 12º artigo 59D. Na realidade, quando o benefício, quando o artigo 59D foi aditado ao Estatuto dos Benefícios Fiscais, a majoração era de 130 e só se aplicava às comparticipações financeiras. Mas depois, mais tarde, quando foi também editado o artigo 59G, houve aqui um alargamento deste benefício e a majoração passou de 130 para 140. Há aqui uma outra questão, que é se é possível explicar melhor o máximo de 8 por mil nos 40% dos custos que são majorados. Portanto, em relação, portanto, em relação a estes gastos, esta limitação de 8 por mil só se aplica à comparticipação financeira. Os outros gastos, todos que foram elencados da portaria, portanto, não têm limitação. Portanto, desde que os gastos existam e sejam elegíveis, consistentes e estejam identificados, portanto, são aqueles que forem, não há limitação. Embora, portanto, no regime simplificado, portanto, é até a concorrência da coleta, não é? Portanto, é essa a aplicação. Mas isso é um mecanismo fiscal, mas em termos da utilização não há limitação dos gastos que estão previstos na portaria, só sim na parte da comparticipação financeira para o fundo. Mais alguma questão? Mário, não sei. Já foi. Então, não sei se há mais alguma questão que queiram colocar no espaço de perguntas e respostas. De qualquer forma, reforçando, esta apresentação vai ficar disponível no nosso site. Portanto, se pesquisarem por este webinar, aparece-vos a apresentação. Daqui a alguns dias também vamos ter disponível a gravação do próprio webinar. E também, qualquer dúvida que tenham, podem sempre enviar para este e-mail que está agora no vosso ecrã, que vai diretamente aqui para a Cristina Pena. E sim, também podem utilizar o meu e-mail, que é celeite@cap.pt, e também o e-mail geral da CAP, se não se lembrarem destes e-mails, que vai parar sempre a alguém que vos possa responder. Eu vi agora cá aqui mais uma questão. Pronto, era a questão da disponibilização da apresentação. Em geral, todos os nossos
eventos em formato de digital, não é? Em formato de webinar, eles ficam sempre disponíveis na nossa página. Se mais ninguém tem nenhuma dúvida, nenhuma questão por agora, eu se calhar dou por encerrada a sessão. Agradeço a todos a vossa participação e reforço o pedido da Cristina de que podem nos enviar eventuais sugestões de melhoria, aspectos que não tenham sido abordados ou questões que acham que faça sentido, vá lá, tentar incluir em futuros acordos de concertação social. Nós estamos disponíveis para receber esse tipo de sugestões. Portanto, Obrigada também da minha parte a todos. E peço desculpa à minha voz, que estou um bocadinho constipada. Isto faz parte do período que estamos a atravessar. E, portanto, espero que tenha sido produtiva esta sessão. E, como já foi referido, portanto, qualquer sugestão é bem-vinda, também pelo bem maior, também da atividade que desempenhamos. Um resto de um ótimo dia.